minha cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, é hoje o tão aguardado depoimento do Gonçalves Dias para a CPMI do dia 8. E para falar sobre isso, quero trazer uma matéria para vocês que elenca as 11 vezes que o general do Lula mentiu. Será que hoje ele vai falar a verdade ou vai ficar caladinho? Além disso, quero falar rapidinho do Flávio Dino para depois entrarmos na questão econômica. O dia de ontem foi um festival de más notícias pro Lula. A Simone Tebet literalmente falou: tá na mão de Deus, vejam só. E podem esperar, não vai demorar para a turma da Rede Globo aparecer com um novo escândalo que envolve Bolsonaro para criar uma cortina de fumaça. Depois quero falar sobre a senhorita Marina Silva, o que ela andou aprontando ontem. Quero mostrar para vocês qual é a programação da Petrobras, que também vai de mal a pior, parece que estão tentando sucatear a tão amada empresa, né, de petróleo do Brasil. Tem mais algumas coisas. O projeto de regulamentação do mercado de carbono teve o seu relatório lido ontem. Quero falar sobre isso, mostrar quem andou elogiando. Para depois, no quarto tema, quero mostrar para vocês algumas notícias que são de partir o coração e que eu acho que a gente olha para o Brasil e começa a ver que temos um problema moral para tentar ser resolvido, né? A turma que faz o L, a turma da picanha, tá demais, viu, gente? E por fim, a gente vai falar... esse tema é tão interessante. É um texto aí da Vera Magalhães falando que tem que parar de passar pano pro Lula. Mas não é muito bem o que vocês estão achando. Vocês vão ver. E no final, eu quero falar com vocês de eleições. O que não deu tempo de falar ontem foi até bom, porque saiu a notícia ontem sobre uma resolução do PT falando que, se necessário for, vão se unir ao PL. Mas não o PL de Bolsonaro, o PL do Valdemar, o PL raiz. E eu quero comentar sobre isso, trazer mais algumas coisinhas, mas vamos comentar que é para tempo de falar sobre tudo. E como eu disse, aqui é bem rápido. Tenho certeza que vocês já viram, mas não tenho como deixar de comentar. O Flávio Dino ontem fez uma coletiva de imprensa para falar que não tem as imagens, que apagaram. Isso é um problema contratual, não é obrigação dele, é ministro da Justiça. O Metrópolis fala, Flávio Dino disse que não tinha dever legal de preservar vídeos do circuito interno do Ministério da Justiça no dia 8, beleza. Muito bacana, normal, né? Nada estranho por aqui. O ministro afirmou que não sabia quais imagens haviam sido incluídas pela Polícia Federal no inquérito e ironizou: não vai aparecer um disco voador. Ainda falou de terraplanismo. Falou mil e uma coisas. E assim, responder por que a Força Nacional não agiu desde cedo, né? Estavam lá esperando a ordem, talvez, do Espírito Santo. Eu não sei. Isso daí não responde. E ainda quando responde, é dessa forma. Toda essa situação envolvendo as câmeras vem sendo um tapa na cara do cidadão brasileiro que quer maiores esclarecimentos sobre o que ocorreu no dia 8. Quem não está satisfeito com o que a Globo contou, está muito chateado. Porque pede informação, o cara não dá. Não posso dar, tem que pedir para a justiça. Aí tem que assinar a justiça manda dar, depois que dá só vai um pedaço. Aí depois falar, aí tem todo esse imbróglio mais de semana para agora vir e ainda vem com piadinha. Ainda vem com ironia. E a imprensa batendo palma. Batendo palma. E, assim, é óbvio, mas sempre vale a pena falar. Imaginem se isso daqui fosse no governo Bolsonaro. Imagine se isso daqui fosse, sei lá, na época que o Mendonça era ministro da Justiça. Na época até que o Moro era ministro da Justiça. Não, foi as empresas, foi o contrato. Pronto, já tava a Rede Globo botando assim, 3 câmeras na cara do dono, puxando a capivara, que é um dono da empresa, que é isso daqui, aquilo outro. E aí de que o dono tivesse votado em Bolsonaro, ou tivesse um posicionamento mais à direita. Pronto, ia destruir a empresa. Mas aqui vale tudo. E a imprensa bate palmas. Mas tudo bem, né? Eu até peguei esse frame, Eu não sabia disso, porque eu não sou o gestor do contrato. Coitado, ele não sabia de nada. Né? Coitado. Mas vamos lá. Gonçalves Dias vai estar na CPMI hoje. Deve ficar calado na maior parte do tempo. E eu acho que ele deve repetir a estratégia do hacker. Só vai falar quando a turma do PT fizer perguntas.
Governistas querem blindar Gonçalves Dias na CPI do golpe. A base aliada do governo estuda uma estratégia para blindar o ex-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, durante o depoimento. E a estratégia dos petistas é o quê? A ideia é que o ex-ministro repita as mesmas declarações que deu na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa. E aí, olha só, na CPI você não pode mentir. Você mente na CPI, você é preso. Eu quero ver se ele vai repetir as mesmas afirmações depois de todas as matérias que foram publicadas após o depoimento, que mostram algumas coisinhas, inclusive após as informações fornecidas pelo Saulo e o celular do Saulo, que aí não é só, né, não é só da boca para fora, tem registro. E aí sobre isso, o Paulo Capelli, o mesmo jornalista do Metrópolis que trouxe aquela troca de mensagens do Saulo com outro diretor da ABIN, mensagens que colocam a situação do Gonçalves Dias num ponto assim ruim, né? Bom não tá. E aí tá ali, ó. Gonçalves Dias mentiu 11 vezes em depoimento à Polícia Federal. Pouca coisa, né? 11 vezes. À frente do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias mentiu 11 vezes no depoimento que ele forneceu para a Polícia Federal. Eu achava que isso daí não devia se fazer, né? Você mentir para a polícia, eu acho que deveria ser algo sério. Mas como ele era amigo do Lula, né? Então a gente tá vendo aí como é o Brasil. Tentando se livrar da culpa pela invasão ao Palácio do Planalto, tentou induzir os investigadores a erro. Pô, isso é pior do que mentir, né? A análise da oitiva não deixa dúvidas. Gonçalves Dias é um mentiroso contumaz. Isso daqui eu acho que pode falar outra coisa, né? A análise do Gonçalves Dias prova que ele é amigo do Lula. E ao longo desses anos ao lado do Lula, ele aprendeu alguma coisa. Alguma coisa ele aprendeu. O quê? Não sei. A mentira mais descarada é que não sabia de protestos radicais previstos para o dia 8. Como a coluna mostrou, o próprio Gonçalves Dias enviou para a ABIN, no dia 6 de janeiro, uma convocação em grupos patriotas para o fechamento dos três poderes. Primeira mentira. Gonçalves Dias também mentiu ao dizer que não tinha conhecimento se a ABIN monitorava o acampamento em frente ao QG do Exército na véspera das invasões. Havia monitoramento. E Gonçalves Dias, ele recebia atualizações constantes no seu celular pessoal. Segunda mentira. Mentiu ao alegar não ter ordenado monitoramento das manifestações. Ele próprio enviou ao diretor da ABIN, o Saulo, mensagens sobre o risco das manifestações. O próprio Gonçalves Dias mandou mensagem. Saulo, por sua vez, disse que prosseguiria com os relatórios. 3 mentiras. Gonçalves Dias mentiu ao dizer não ter recebido relatório sobre o aumento do fluxo de ônibus. Um relatório exatamente com essa informação foi enviado ao então GSI na manhã do dia 7. Quarta mentira. Vamos para a quinta mentira. Mentiu ao afirmar que só teve conhecimento dos alertas enviados pela ABIN quando elas foram enviadas ao Senado. Como já mostrado, Gonçalves Dias recebeu os relatórios e pediu à ABIN que excluísse o seu nome da lista. E essas trocas de mensagem dele com o Saulo foram publicadas pelo Paulo Capelli, que, segundo fontes, é da família do Capelli. O Capelli lá do Dino é da família. Sexta. Vamos zerar a mão. Sexta mentira. Gonçalves Dias mentiu ao dizer que nessas mensagens não havia informações relevantes. Já no dia 6 de janeiro, e esse daí, ó, essa notícia, essa informação tá rodando, mas tem mais de mês. O primeiro jornal que divulgou foi a Folha de São Paulo. No dia 6 de janeiro, 2 dias antes das invasões, a ABIN ressaltava o risco de manifestantes com ferramentas e ações violentas contra edifícios públicos e autoridades dos três poderes. Sétima mentira. Mentiu ao afirmar que recebeu vários relatórios da ABIN, mas nenhum sobre manifestações. Praticamente, todos os relatórios que ele recebia da ABIN eram sobre manifestações. Foram mais de 11 alertas. Oitava mentira. O celular do Gonçalves Dias. Ele mentiu ao alegar que, para proteger o Palácio do Planalto, acionou o Plano Escudo, protocolo de defesa do edifício adotado em situações de risco,
Como mostrou a coluna, o plano foi ignorado pelo GSI. A ordem para acioná-lo foi dada apenas após a invasão, o que o tornou inexequível. Nona mentira. Mentiu ao dizer que não saber se os informes da ABIN levavam em conta os dados da Agência Nacional da NTT. No dia 7 de janeiro, o relatório enviado pela agência informava: conforme a NTT, houve aumento no número de fretamento de ônibus com destino a Brasília para este fim de semana, a um total de 105, cerca de 3.900. 10ª mentira. Mentiu, por fim, ao dizer que o acompanhamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, da Defesa e da Secretaria de Segurança Pública, subordinado ao GSI. A ABIN tem como função principal investigar ameaças ao Estado Democrático de Direito e à soberania nacional. Todas as mentiras ditas por Gonçalves Dias à Polícia Federal em abril são facilmente comprováveis. Eu contei 10. Tá, mas até tô falando que foi 1. Então eu me atrapalhei no número. Então tô sendo bondoso. Então nem reclama. Tô sendo bondoso. Ainda reduzi uma. De 11 para 10. Ó, tá redondo. Cabe na mão. 10 mentiras. Tem que confrontar, né? Eu espero que os nossos deputados, ao longo do dia de hoje, vejam isso, o confrontem, porque se mentir na CPI, aí eu quero ver se a turma vai ter peito e falar, ó, não sai daqui, se não for daquele jeito, né? É bom ele falar a verdade. Mas, conhecendo a turma do PT, conhecendo a preocupação da Rede Globo, se prepara. O dia hoje vai ser Bolsonaro. Vamos ver, amanhã eu vou voltar e falar, ó, tá vendo? Eu não falei que o dia de ontem ia ser sobre Bolsonaro, para tentar encobrir o Gonçalves Dias? Vamos ver. Ainda mais que vai juntar com as questões econômicas. O Brasil tá um caos. Caos. Lula quebrou o país. Sinto que estou sendo espionado, viu? Porque eu falei no vídeo ontem, quem viu, que qualquer informação ligada a questões econômicas devia trazer não só um dado, mas 2. Porque comparar com a pandemia já é um caos. Mas além de comparar com a pandemia, bicho, tem que trazer outros dados, outros números que é para você realmente conseguir medir direito, para mostrar o quão caótico está o governo Lula. Falei isso ontem, de manhã cedo, viu? Aí, contas públicas, tem déficit de 35 bilhões em julho, no segundo pior resultado para o mês na história. Segundo pior na história. O dado do mês passado só é melhor que o resultado de julho de 2020, quando o rombo somou 109,6 bilhões por conta dos gastos da época da pandemia. Então, assim, a Globo deixa claro, ó, pô, bicho, a gente tava gastando ali, era todo um cenário caótico que o Brasil vivia, que realmente precisava gastar dinheiro, tinha uma justificativa válida, não era passeando internacionalmente, né, vida boa, de cabide de emprego, expansão de gastos, maluquice. Não, tinha justificativa, não tinha como ser diferente, foi o que todo país fez. Em julho de 2022, as contas do governo, né, aqui era Bolsonaro, o mesmo período do ano passado, um superávit de 19,7 bilhões. O déficit ocorre quando a arrecadação com tributos fica abaixo dos gastos do governo. Isso sem considerar o pagamento dos juros da dívida. Ou seja, não pagou os juros e a dívida está aumentando. E tome-lhe juros, tome-lhe juros. O buraco nas contas públicas no mês passado é resultado de uma queda real de 5,3% da receita do governo federal e um aumento real de 31,3%, né, que é 46,8 bilhões das despesas totais. Peraí, Lúcio. Eu falei no início, né, eu falei, ó, tinha que botar as 2 datas. Essa da Globo, eu acho que até tava. Mas quem botou isso já na manchete foi o Antagonista, que era o segundo pior resultado desde 1997. Saiu assim no Antagonista, acho que também saiu assim aí na Folha de São Paulo também tá no texto. Fala só o valor, no 35 bi de prejuízo, aí fala pô, em comparação com 2020 em julho, mas a do Antagonista colocou bem claro, desde 97. Eu falei, ó, estão me ouvindo. Ela tá me ouvindo, eu tô assistindo isso, que eu acabei de falar no vídeo ontem. Mas vamos continuar. Aí diante desse cenário, e aqui é um absurdo. Por quê? Olha só. Você tá vendo com seus olhos que está dando errado. Você está vendo, ó. Você tá assim, você tá vendo, ó. Tá dando errado. Eu tô vendo, está dando errado.
Aí a Tebet chega pra tu e fala: você tá errado. Não confie nos seus olhos. Confie em mim. Confia em mim. Aí você fala: bicho, como é que eu vou confiar em você? Eu estou vendo. O meu amigo que tá aqui do meu lado tá vendo. O vizinho tá vendo. O primo do vizinho tá vendo. Tá todo mundo no bairro vendo. Tá todo mundo na cidade vendo. Tá todo mundo no país vendo. Os especialistas estão vendo. E eu vou ter que acreditar em tu, Simone Tebet. Sim. Como levar um país desse a sério? Como levar um país desse a sério? Simone Tebet disse que o orçamento vai com déficit zero para 2024, que é impossível. Impossível. Não tem como essa conta fechar. Não tem um economista no Brasil com coragem de assinar um papel falando, ó, fiz a conta e vai dar zero. Não tem. Todas as informações dos últimos dias estão mostrando uma redução, um decrescimento da atividade econômica, vem desacelerando, com força, a turma revisando números para baixo, fazendo revisões, não é para cima, é para baixo, o governo sinalizando mais imposto, que tende também a desacelerar a economia. Beleza, que o governo vai conseguir um troco a mais, mas não vai dar certo. Olha o cenário, você olha para o exterior, ninguém tá vendo um vislumbre, a gente vai ter aqui um crescimento absurdo, né, das commodities. Não vai. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Não tem, mas estão ali. Estão batendo na tecla. E vai ser zero no ano que vem. E por que eles falam isso? Porque é pra vender notícia. Vou ver se a Globo consegue empacotar, enfiar a goela abaixo do cidadão. Eu falo, não, o Brasil quebrou, não foi culpa do Lula, não, porque o Lula zerou o déficit. O Lula zerou o déficit. Quem disse foi a Rede Globo. Oh, mas e se ele não descumprir isso daí? Se ele descumprir, não tem nada. Porque o arcabouço fiscal falou que não é crime não, gente. Deixou de ser crime. Não tem mais uma responsabilidade fiscal com o país. Deixou de ser crime com a queda do teto de gastos e a criação do arcabouço fiscal do Lula. Era, acho que, o ponto mais interessante, né? O ponto principal do interesse deles era esse. Tá ali, né? Simone Tebet diz que o orçamento de 24 vai ser enviado com a meta do déficit zero, mas evitou se comprometer com a manutenção desse alvo no futuro. Se tá convicta que vai ser zero, bota o nome, assina um papel, fala assim, ó, eu me demito se não for zero. Se não for zero, eu me demito, que eu sou cabra-homem, né? É miserável, vai lá. Coragem para isso não tem. Recebi pelo sistema oficial do governo receitas suficientes para zerar o déficit fiscal, sejam já realizadas, sejam que estão por vir. O futuro a Deus pertence. Nós não sabemos diante do imponderável. O futuro a Deus pertence. Essa é a Simone Tebet. Confia. Hashtag confia. Imagine, é óbvio, mas vamos repetir. Se fosse no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, porque a parte do planejamento ficava lá, né? Não tinha um ministro do planejamento, era o Paulo Guedes, era um super ministério. Imagine o Paulo Guedes, na coletiva de imprensa, fazia um cálculo com todos os economistas do Brasil, falando, vai dar errado, nós não confiamos. Inclusive, os economistas de direita, porque nesse caso, a turma da esquerda, inclusive os amigos do Haddad, como o Marcos Mendes, estão falando, vai dar errado. Aí o Paulo Guedes vai, mente para todo o país e fala que o futuro a Deus pertence. O que é que tu acha que ia acontecer? Como não se indignar com uma coisa dessa? Tirando onda com a cara de todo mundo. Nós não sabemos diante do imponderável. Vai ter um milagre divino. Vai aparecer uma galinha que bota ovo de ouro. Igual a historinha de João e o pé de feijão. Rogério Marinho. Ele colocou um vídeo, eu não vou dar play. Dá para explicar para vocês. Ele coloca a fala da Simone Tebet, do dia 15 de março deste ano, onde ela não fala que tem que confiar, que está na mão de Deus. Não, ela fala que é crível, que é alcançável, que vai zerar o déficit no ano que vem. Ele fala, ó, em março, a nova âncora fiscal era crível, era factível. Agora o futuro das contas pertence a Deus. E aí o Rogério Marinho, após a fala da Simone Tebet, que é um vídeo, ele coloca uma fala dele, no mês de junho, que ele fala, vai dar errado, não tem como esse arcabouço parar em pé, vai ter que rever as metas. Tá aí. No governo do PT, sobra até para Deus.
Parece que o planejamento econômico se resume a rezar e esperar. É assim que pretendem conduzir a economia do país? A cada dia fica mais claro, esse governo navegava sem bússola e deixa a economia, o país e os brasileiros à deriva. E o pior, tentam passar a responsabilidade divina para os erros terrenos deles. Ainda blasfemam. Orçamento de 2024 prevê 129 bilhões a mais de gastos. A menos já não dá certo. Imagine a mais. É só gasto. E o dinheiro vem de onde? Meu Deus do céu. Não tá vendo que tem uma coisa muito errada nesse país? E tá todo mundo quieto. E sabe por que esse orçamento vem alto no ano que vem? 2025 vai vir menor. Pode notar. Mas 2026 volta a crescer. Porque ano que vem é ano de eleição. O PT já tá falando da reeleição do Lula. A gente vai chegar lá. Essa é a preocupação dele. Vamos gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro ano que vem, que é pra eleger muita gente, para fazer base pro Lula em 2026 e o projeto de poder do PT. A ministra reforçou que o governo vai manter a meta de entregar um déficit no ano que vem, mas esse valor depende do aumento da arrecadação, ou seja, aumento de imposto. Para isso, ela disse que será necessário aumentar a arrecadação em 168 bilhões. Essa é a fatura que o PT tá esperando para você. 168 bilhões. Uns vão pagar mais, uns vão pagar menos, mas o povo vai ter que cobrir aí 168 bilhões. Porque o PT precisa de dinheiro para gastar na eleição. Obra, né? Muito investimento do governo para mostrar que Lula é um cara muito porreta. Aí vamos pro mundo real. Mundo real. A turma que é muito cética e não acredita em Deus, né? Porque no caso não é confiar em Deus. Todo mundo acredita e acha que uma parte do brasileiro é cristão. O problema é que o Deus que a Simone Tebet invoca, meu irmão, ele não interfere na questão econômica não, né? Ele deixa o PT fazer o que o PT quiser. Se o PT quer quebrar o país, aí a população também tem que arcar com seus erros. Confiança do empresariado melhora. Mas, olha o mas ainda é menor do que sob Bolsonaro. Venho percebendo que a imprensa tá um pouquinho meio chateada, viu? Tirando a Globo, que é aquela sabugista o tempo inteiro, a imprensa tá meio chateada. Talvez, estão vendo aí que a Globo tá ganhando muito, eles não estão ganhando o suficiente, talvez estão cobrando uma fatia maior do bolo das verbas de publicidade. O mais dessa vez não foi pra ajudar o Lula não, foi realmente pra criticar. Ó. Melhorou um pouquinho, mas tá ruim, velho. Tá ruim. O empresariado paulista acha que a economia está melhorando, mas o otimismo está abaixo dos patamares registrados na gestão Bolsonaro. A FEComércio, que monitora esse índice, mostra que na comparação com agosto do ano passado, o otimismo sofreu uma queda de 9,2%. Não é pouco, não. Aí você se pergunta, mas por quê? Por quê? Bom, desde o início do ano foram inúmeras notícias de quebra-quebra. Fora os quebra-quebras estranhos, tipo das Americanas, né? Que é um episódio à parte. Isso daqui também foi um quebra-quebra peculiar. Mas, você olha aqui para os números, você fica se questionando, né? A parte tem uma coisa errada. 1, 2, 3 milhas. No primeiro semestre do ano passado, eles tiveram um prejuízo de 13 milhões. Pô, ninguém quer ter prejuízo. Só que no primeiro semestre deste ano, o prejuízo de 13 pulou para 1,6 bilhão. Aí é complicado. É tanta coisa para falar que eu prefiro ficar calado. Pois é, né? Pois é, Amazônia Azul. Vejam como são as coisas. 1, 2, 3 milhas revela prejuízo de 1,671 bi no primeiro semestre do ano. No mesmo período de 2022, as perdas são de 3,134. Setor de máquinas cai 9,2% no ano e deve rever projeções. O setor de máquina ele funciona muito para aqui manutenção, se repor peça. Ele também é um possível indicador de investimento. Você vai fazer uma ampliação, você vai tirar do zero alguma fábrica, alguma coisa, você compra um maquinário. Mas no Brasil tá caindo. Tá caindo, quem forma é a ABIMAQ, a associação, né, do setor. E olha o que eles dizem, eles valor. A entidade que representa os fabricantes informou que o acumulado nos 7 meses de 2023 faturou lá 116 bi. O que puxa para baixo
o desempenho geral é o mercado interno. Nem adianta então vir botar a culpa lá atrás. Não, lá fora, né? Não é culpa dos Estados Unidos, a culpa não. Mercado interno. Mercado interno é Brasil. As políticas econômicas do governo atual. Em relação ao ano passado, queda de 13,8%. Queda, né? Tudo está caindo. Havia uma expectativa de melhora no começo desse segundo semestre, que não se confirmou. Não, porque olha só, qual era o problema antes que o Lula criou a narrativa? Era os juros. Não, vai cair os juros ou vai melhorar? Caiu os juros. Melhorou? Não. Não melhorou. Não melhorou, né? E quando se olha o consumo aparente, se percebe a perda de espaço do produtor nacional em relação ao importado. Que pena, hein? Que pena. E olha só. O produto importado, vamos pegar, assim, você compara com o nacional, o que eu penso? Ou é mais barato, ou é um pouco mais caro, um valor similar, e apresenta uma melhor qualidade. Normalmente esses são os dois cenários para você optar por um equipamento importado, né? Ou ele é mais barato, ou é basicamente na mesma faixa de preço, só que ele é de melhor qualidade. Então, uma das soluções, com certeza, que todo empresário pensa, né, que é a questão financeira, isso o governo pode ajudar. Se o governo consegue criar um ambiente de negócios que ele consiga baratear os produtos nacionais, a coisa melhora, concorda? Só que o que é que o governo está fazendo? Está discutindo a reforma tributária de um IVA que pode ser o mais alto do planeta. Será que vai melhorar a coisa para a indústria? Não sei, porque dizem que hoje em dia o sistema é caótico. Não sei, mas acho que vai dar ruim. Além disso, a gente vai comentar, ontem foi apresentado oficialmente o relatório do projeto que regulamenta o mercado de carbono. Imagina o produto nacional que está com problema. Mas se tiver uma nova taxa para pagar, você acha que a indústria vai absorver esse valor e não vai repassar? Ou você acha que os produtos brasileiros vão ficar cada vez mais caros ou menos competitivos? Vamos falar assim, porque manter o mesmo preço, mas já não está compensando. Para quem vai manter uma fábrica, é tanta dor de cabeça, o cara às vezes tem dinheiro. O cara pensa assim, cara, eu vou manter essa fábrica, eu corro risco do ano que vem, dá um piripaque, dá uma confusão, eu tenho meu patrimônio, aí, vixe, confusão, vou ter que estar com recuperação judicial, vai ser matéria na Globo, me chamando de bandido, me chamando disso, aquilo, outro. Eu vou fechar minha fábrica, eu tenho um baita patrimônio. Quem já é rico quer ficar mais rico, com certeza, mas acho que tem muita gente também que não quer dor de cabeça. Fala, vou fechar, minha vida tá garantida. Selic, quase 14%, boto ali, rios de dinheiro eu vou ganhar. A questão da fábrica, eu transformo no estacionamento, alugo pra alguém, e vida que segue. Vida que segue. Ou alguém tá botando fé? É medida atrás de medida para ajudar a quem? Eu não sei. Eu não sei quem que vai ganhar com o mercado de carbono, a não ser a mãe Gaia. O planeta, vamos abraçar uma árvore e ser felizes juntos. Aí, enquanto o déficit brasileiro tá batendo na porta, a Simone Tebet nega, manda a gente acreditar em Deus, o empresariado tá botando a mão na cabeça. Como é que estão os petistas? Os empresários têm que aprender que na vida, para dar certo, tem que fazer o L. É assim que dá certo na vida. Aniele Lupe pode ganhar até R$ 433.400 por ano com cadeira em conselho da Tupi. É uma empresa metalúrgica. Qual a experiência da Aniele e do Lupe diante de uma empresa de metalurgia? Me diz. Vão estar no conselho, podendo dar direcionamento para as ações. Agora vamos propor o quê? Não, vamos botar aqui um dia... O dia do arco-íris. Não, vamos fazer aqui a semana da diversidade na empresa. É isso que vai ser as sugestões, né? Não dá pra esperar outra coisa dessa turma. O analista do mercado, que não quis identificar, criticou as indicações, já que os ministros não têm atuação relacionada ao setor da empresa. É mesmo? Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que isso está acontecendo? Ah, mas, pô, é 433 mil para cada um. Para cada um. Imagina o cara que ganha um salário mínimo nesse país. Multiplicar por 13. Dá em torno de R$40 mil por ano. Vamos botar um texto de férias. Esquecendo os abatimentos. R$40 mil. Aqui são 11 anos de trabalho
do trabalhador brasileiro em um ano. Se você faz o L. Agora tem que fazer o L. Direito. Não é assim o L. Tem que fazer com força. Direito. Aí você emplaca. Tem que fazer direito. Você não vai fazer o L direito. Depois não reclama. Aí falando de ministros. Ministro Lula. Não quer demitir ninguém. Não quer demitir, tem que fazer uma reforma. Porque o Lira quer cargo, ou quer emenda, ou quer espaço. Tem que fazer alguma coisa. Mas o Lula não quer demitir os seus amigos. Qual a solução? Era criar um ministério. Aí onde a gente falou 38. Falou no vídeo de ontem, né? Aí ao longo do dia de ontem, já vem a do Alib lá da Globo. Já tá falando agora que são 39. Mais um. Que é igual coração de mãe. A gente não vai demitir ninguém, é só botando gente. Vai terminar o governo com 47 ministérios. No ritmo que as coisas estão. Reunião de Lula com Wellington Dias aponta para a criação de um 39º ministério. Primeiro item da agenda de Lula é a reunião com Wellington Dias, segundo a comentarista Júlia do Alib. O encontro aponta para a possibilidade da criação de uma pasta chamada Ação Social. E para vocês verem que o que o Lula está fazendo é um negócio que é um absurdo. Absurdo. O ministério que ele já anunciou, que é de micro e pequenas empresas, trabalhador, etc. e tudo mais, ninguém quer. O bastidor está comentando, ó, o ministério que ninguém quer. Anunciado por Lula, o Ministério da Micro e Pequena Empresa virou piada no Congresso. Lideranças do Republicanos e do PP, ouvidas pelo bastidor, disseram que será o ministério de um ministro individual. Porque não tem nada, deve ter um secretário ali, não tem cargo, não tem nada, você não interage com a população. Que votos isso daqui traz? Em referência ao empreendedor individual, um dos focos das políticas públicas da pasta. Nenhum dos dois partidos que o presidente pretende entregar ao seu governo, que é a futura pasta. Lira já tinha avisado a interlocutores do governo, antes mesmo da declaração de Lula ontem, que declinava se o objeto da criação fosse oferecer ao PP. Lira tem repetido que prefere o ministério que tenha contato direto com eleitores ou prefeituras, seja por meio de obras ou repasse de dinheiro. Não vai, bicho. Sabe? Ai. Sabe que você fica nervoso, você pega... Eu sou daquele pouco tentinho que sabe pegar a caneta e fica... Sabe aquelas que fazem o cliquezinho? Esse aqui é um negócio que tava, sei lá, um pacote, um biscoito, tava fechado aqui, ficou aqui em cima da mesa. Dá uns cliques pra ver se acalma. Se acalma. Não se fala de Brasil, não se fala de melhorar a vida do povo. Qual a preocupação aqui? Governabilidade. Pra quê? Pra aprovar projetos que são benéficos pro país? Não. Para aprovar a agenda maluca do PT. É isso. E vamos falar sobre ela. Vamos falar. Ontem a Marina sabotou o país mais uma vez. Aqui não há margem equatorial. Mas a mesma coisa se aplica. Marina descarta a concessão de licença para exploração de petróleo em Abrolhos. Ministra diz que áreas próximas ao arquipélago não devem ir a leilão e que decisão sobre Foz do Amazonas cabe ao governo como um todo. Marina descartou nessa quarta qualquer possibilidade de concessão de licença para exploração de petróleo em Abrolhos, um arquipélago localizado no litoral da Bahia e que abriga um parque nacional. Em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Marina foi enfática ao afirmar que não haverá licença para explorar petróleo na região e diz que as áreas em Abrolhos devem ser retiradas de disponibilidade para exploração de petróleo. Pode explorar nada. Na gestão de Marina, as riquezas naturais brasileiras só podem ser exploradas se forem pela Noruega, porque a Noruega sabe fazer desenvolvimento sustentável. E o empresário brasileiro não pode. No Brasil não existe minerador, tem garimpeiro. Garimpeiro, não tem minerador, é tudo garimpeiro. E garimpeiro é sinônimo de bandido. Pelo menos é como você lê nas matérias da Globo, eu nunca vi uma matéria positiva sobre o garimpeiro. Aí, a Petrobras não pode explorar. Não pode. Mas o que a Petrobras pode fazer? A Petrobras vai comprar crédito de carbono. E estuda parcerias em eólicas offshore. O que foi que eu te falei ontem sobre o PAC? 1,7 trilhão. Quem é que vai construir os equipamentos?
O serviço pode até ser nacional, a contratação de pedreiro, de eletricista, de técnico, de engenheiro, de motorista de caminhão. Mas e as peças? Vem de onde, hein? Quem são os parceiros da Petrobras? Quem são os parceiros que vão nos vender equipamentos de ponta? Quem será? Quem serão os felizardos que vão morder uma fatia gorda de um PAC de 1,7 trilhão de reais? Quem será, hein? Me diz. A gente está olhando agora a questão de crédito de carbono para compensar algumas emissões. Porreta, velho. Você pode comprar no país ou fora, mas no Brasil tem um bom potencial. É isso mesmo. Tem que comprar fora. Compra da Noruega. Compra e esfrega na cara. Compra da Noruega ainda com dinheiro da Dinamarca. Pega aquele dinheiro do Fundo da Amazônia, pega e compra e crédito de carbono. Mostra aqui, ó. Estamos salvando o Brasil. E deixa o pau torar. Aí o que eu fico de cara é que na mesma matéria, a mesma matéria que mostra que a Petrobras quer ser exemplo no planeta, o cara fala assim, ó, estou torcendo para que a legislação saia no segundo semestre. Atualmente a Petrobras é a empresa que mais injeta gás carbônico no mundo. E, gente, olha só, injetar não é emitir. Injetar é capturar. Capturar. Ele pega, ele tira da atmosfera e ele bota em algum lugar. A Petrobras não é a vilã. A Petrobras é como se fosse a mocinha. Ele captura, bota em algum lugar. Não. Tudo bem, né? Tudo bem. Deixa lá. Tudo certo. Esse é o seu futuro do Brasil. Comprar crédito de carbono. Aí, se a Petrobras comprar crédito de carbono, vai reduzir o lucro dos acionistas, dos dividendos, ou vai repassar na gasolina? Vai repassar no diesel, né? O povo pagar. Ainda vai, ó, é um diesel mais caro com crédito de carbono e com imposto do pecado. Um carro com IPVA verde, pronto. Tem que ser assim, no lombo do povo. Parece que o PT não vai descansar. Senado retoma a discussão do projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. A proposta prevê regras para a administração do sistema e proteção dos direitos das comunidades tradicionais e povos indígenas. Oh, meu Deus do céu. Né? Eles estão falando, não, tem que incluir os índios aí, tem que incluir os índios para os índios poderem vender também os créditos de carbono. Né? Beleza, o índio pode vender, vai fazer o que com esses créditos? Porque estão falando que é o tesouro verde do Brasil, que vai render bilhões. Mas e aí, o índio vai poder fazer o que quiser com esse dinheiro? Poder comprar Ferrari, helicóptero, vai poder construir um condomínio na região dele, sei lá, uma termoelétrica, né? Uma mini termoelétrica, um gerador bem grande, energia elétrica, encher de umas antenas de internet da Elon Musk. Vai fazer o que com esse dinheiro? Aí o que eu acho engraçado que eu falei pra vocês, né? Quem tá apoiando o coordenador do Observatório do Clima, o Tasso Azevedo, que era o cara que estava cotado pro cargo do... Não era assessor, era tipo secretário de ações climáticas. É o cara que ia ver todas as políticas de alteração do clima. Tava cotado aí para assumir, né? Era uma secretaria nova, uma secretaria especial de ações em prol do clima. Tava aquela briga nisso do governo, Marina Silva de um lado contra a Isabela Teixeira do outro. Falava, uma vai ser a ministra, outra vai ser a secretária. No fim, não sai do papel. A Marina foi nomeada ministra, e aí assim que a Marina foi nomeada ministra, diziam que a Isabela não ia aceitar ser uma subalterna da Marina, começou a correr o nome do Tasso Azevedo. O Observatório do Clima é um grupo, né, que é um grande guarda-chuva, que debaixo dele tem várias ONGs, e a ideia do Observatório do Clima surgiu, eu não vou me recordar o ano agora, mas surgiu numa reunião que contou com a presença dos americanos, daquele órgão ligado ao Departamento de Estado, da US, né, USAID, AID. É a turma que está muito feliz, né? Ele explicou que o texto é inovação positiva no mercado de carbono, já que, ao contrário de outros países, também incorpora o setor agropecuário no sistema e que o projeto é essencial para o Brasil.
ai. Olha essa. No mesmo dia que o projeto, a regulamentação do mercado brasileiro foi lido no Senado pela sua relatora, a ex-jogadora de vôlei Leila. Olha só. O futuro do Brasil, um dos assuntos mais importantes do ano, está sendo pautados por uma ex-jogadora de vôlei profissional. Tem tudo a ver, porque ela aprendeu a enterrar, né? A cravar no chão, ó. Bate com força, bate pra doer. O que ela tá fazendo? Vamos bater a economia igual uma bola de vôlei. Cortar no chão pra ninguém conseguir defender. Vamos quebrar a economia de vez. Mas no mesmo dia, o Estadão nos conta que a primeira bolsa de crédito de carbono no Brasil aponta a tentativa de listagem de créditos falsos. No mesmo dia. E não foram alguns. Não é que foram alguns créditos falsos. Em 2 semanas de operação, a primeira bolsa de crédito de carbono no Brasil, a B4, recebeu tentativa de listagem de falsos créditos de carbono. Segundo a bolsa, dos 20 milhões de créditos de empresas que tentaram listar seus ativos, 1% teria sido aprovado. Não é que fosse uma maracutaiazinha. Não. 99% foi considerado falso. Mas você tem... Já faço essa pergunta. A matéria fala assim, ó. De acordo com a B4, a situação demonstra que o greenwashing, a lavagem verde, né, em inglês, situação que se refere ao ato de ações falsas de sustentabilidade constantemente associado ao ESG, também estaria crescendo no mercado de carbono, sendo um ponto de atenção para a regulamentação desse mercado em discussão no Congresso. Aí tu tem que se perguntar o seguinte, rapaz, mas o que é um crédito falso? Ao longo da matéria ele fala, não, crédito falso é assim, ó. É um crédito que foi gerado em 2017, aí o cara tá vendo agora. Aí como é que tu sabe se aquele crédito de 2017 ainda é válido? Será que aquela floresta ainda tá de pé? Depois tu olha, às vezes a floresta não tá de pé, não tá nada. Mas vem cá, como é que a pessoa vai poder certificar? Então assim, todo ano, ou que periódico, a cada 2, 3 anos, a empresa vai ter que gastar de novo para comprovar que aquele crédito ainda existe, que a árvore não caiu. Então, é um custo adicional, custo sobre custo. Aí o outro exemplo que ele dá é o mesmo crédito sendo vendido 2 vezes. Aí ele fala, não, com blockchain isso vai melhorar, isso, aquilo, outro. Vocês realmente acham que isso aqui vai dar certo? Vocês realmente acham que isso aqui... Eu tô dizendo que não, né? Pergunta retórica. Olha o que estão fazendo com o Brasil. Não tem ninguém comentando sobre isso. Ninguém. Essa nota aqui, ó, quando é G1 e a parte de cima ali não é vermelha, é azul escuro, a G1 com o vermelho normalmente são reportagem geral e os jornalistas da Globo News, tipo o blog de André Sadi, blog da Natuzaneri, blog da... sei lá, daquela do Otaviano Guedes, a turma que trabalha lá. Quando é G1, título azul escuro, é Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez uma matéria linda, a Renata estava ontem comentando sobre esse assunto. É o que estão vendendo pro povo brasileiro. Nossa, vamos vender crédito de carbono. Se prepara. Prepara o bolso. E não tem ninguém preocupado com isso. Ninguém. Eu vi ontem uma matéria que saiu aí num site ligado ao agronegócio, um site a favor do agronegócio, que quando eu vi os posicionamentos dos senadores ligados ao agronegócio, eu falei, acabou, gente. Pode esperar, vai ter crédito de carbono, porque se nem os senadores do agro estão preocupados com isso, o senador do agro está falando, não, é medida importante, vai passar, é isso daí, é só falar pra gente deixar registrado na história, lá na frente, quando der errado, falar, ó, lá atrás, né, antes de dar errado, falamos, ó, isso aqui está acontecendo, e sequer foi discutido, pelo contrário, vocês bateram palma. Para não deixar muito mais desmotivado as pessoas mais tristes do que já estão, eu deixo só aí, né? Quem for interessado, acha na internet fácil. Quem foram os senadores que falaram e falaram de forma favorável à proposta. E aí eu quero mostrar as coisas para vocês que rolaram nos últimos dias, antes de falar de eleição. Vejam como são as coisas, né? Questionar nesse país tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Cada vez menos assuntos podem ser questionados. Ontem a Bandeirantes publicou essa nota falando que a AGU
determina punição a quem compartilhou fake news sobre o caso do Faustão aí, do transplante. Acompanharam. Eu vi que diversas pessoas ficaram bem assim, rapaz. Coincidência, né? No Brasil, o Brasil, normalmente, pô, o cara precisa, fica não sei quanto tempo na fila. O Faustão foi bem rápido. Bem rápido. Mas tudo bem. Eu vi algumas pessoas questionaram. Não sei até que ponto. Deve ter gente que não ficou só no questionamento. Deve ter gente que afirmou com todas as letras que tinha alguma confusão, alguma maracutaia. Mas, disso daí para a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, olha que nome bonito, ser acionada pela AGU para identificar as pessoas e assim punir quem disseminou informações mentirosas, rapaz, eu acho que a coisa está escalando muito no Brasil. Mais um passo nessa escalada. Aí, continuando. Isso daqui não tem muito a ver com política, não. Mas tem a ver com o estado de espírito das pessoas neste país. E eu não consigo crer que uma pessoa dessa, sei lá, estaria no espectro político da direita. Não que seja da esquerda. Pode ser uma pessoa política que não tá nem pra nada. Eu acho que não acredita em nada, né? Sei lá, vive a vida só pra curtir. Prefiro pensar assim. Mas, tá passando ontem, no Twitter, eu vi esse vídeo que a Ale Pavanelli postou. Essa senhora no vídeo é uma advogada. E ela recebeu a seguinte pergunta. Doutora, o meu namorado quer que eu more em uma das casas dele. Não consigo usucapião no futuro? E aí a advogada, ela fala que não pode. Ela não vai conseguir usucapião no futuro. Só que antes dela falar isso, ela fala, nossa, poxa, o cara tá te deixando morar de graça. Nós das residências dele é teu namorado e tu já tá pensando em tirar um bem dele? O que tá acontecendo com as pessoas neste Brasil? Cadê o amor ao próximo? A empatia? Isso daqui também, eu acho que tem um problema de amor ao próximo. Vocês devem lembrar muito bem do caso do Champinha. Principalmente porque isso ganhou muita repercussão por causa daquele embate de Bolsonaro contra a Maria do Rosário. Quando Bolsonaro estava contra o Champinha e a Maria do Rosário passando um pano para absurdo. O pai da menina que perdeu a vida, que o Champinha fez meu Deus do céu, né? Ela e o namorado. O pai não apareceu nos últimos dias falando que Champinha já pagou o que devia. Tem alguma coisa errada acontecendo. E aí esse perfil Eduardo, ele coloca aquela foto ali, que segundo ele seria o mesmo cara. Tentei achar essa foto na internet, eu não achei. Tem certa semelhança, mas não sei se é a mesma pessoa. Os outros mais por causa da notícia. Essa foto aí, vi algumas pessoas na rede social compartilhando, mas não sei se realmente é o pai dele, né? Que tá ali com a Maria do Rosário. Então, essa parte que pode só desconsiderar, mas a Maria do Rosário, ela tem a questão do caso do Champinha, né? Ainda falando sobre questão de moral. Sabe o que está acontecendo com o povo brasileiro? Funcionários da Unicamp entram em greve nesta segunda-feira. Por quê? Eles estão contra a implementação do ponto eletrônico na universidade. Não pode ter ponto. Não pode. Do boletim divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, a categoria afirma que o projeto fere a autonomia universitária e o trabalho qualitativo do funcionalismo público. Você tem um quantitativo, que é a quantidade, e qualitativo. Invocou o qualitativo, se entregou. Não quer trabalhar sob a justificativa que não é a quantidade, mas a qualidade do trabalho. É esse o destino que querem dar para a educação no Brasil? Ainda sobre educação. Não, sobre educação não, né? Sobre sindicatos, greves, movimentos. Invasões no MST em 8 meses do governo Lula superam toda a gestão de Bolsonaro. Do mesmo jeito que a turma faz uma greve, esperando que o governo federal se sensibilize, o governo Bolsonaro, eu acho que não ia ter nenhum tipo de sensibilidade por parte do governo Lula, né? Vocês vão fazer uma greve? Meu irmão, melhor voltar a trabalhar, viu? Melhor voltar a trabalhar que não vai dar certo essa greve aí. Ainda mais porque não quer botar um ponto.
Vocês não querem trabalhar, vocês não querem chegar no horário? Aí sobre a questão do MST, a própria matéria do Globo fala assim, ó. O crescimento no número de ocupações durante a gestão Lula é associado, segundo integrante do MST, a uma maior tentativa de firmar negociações com o governo federal através do INCRA, que reclama e agora tem clima para avançar na discussão, né? Porque Bolsonaro, bicho, não adiantava fazer invasão que o governo não ia se sentir sensibilizado. A recriação por Lula do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto no governo Bolsonaro, deu uma fundação positiva ao movimento. Quem diz isso? O Seres Radish, que é integrante da direção nacional do MST. Acho que o Brasil está passando por um problema moral também, tem que ser discutido. E são aqueles assuntos que eu acho que tem que compartilhar, que o ser humano comum entende. Que não tem muito a ver com a política partidária, política eleitoral, economia. Pô, ele sabe que invasão de terra não é bacana. Porque ele tem uma terra, ou ele deve morar de aluguel, e eu tenho certeza que ele não queria que ninguém invadisse a casa dele. Eu acho que o cidadão comum que trabalha cedo, ele ia ficar se perguntando, pô, por que esse pessoal é concursado que ganha bem, que tá na universidade, não quer bater um ponto? Grupo responsável por apresentação com cavalo tarado em escola municipal ganhou edital de R$50 mil. Pessoal, assim, não é o... Aqui não tô falando do fato só de ter ganhado dinheiro, mas R$50 mil para aquele tipo de apresentação? 50 mil? Se fosse 5 mil, eu ia entrar no âmbito só, pô, olha só, aquilo não é conteúdo pra estar na escola infantil. Mas 50 mil, o que é que está sendo feito com o dinheiro do pagador de imposto? A pasta acrescentou que a seleção do projeto foi realizada por comissão independente pertencente à sociedade civil. Ou seja, foram zongueiros. Olha os zongueiros, mais uma vez. Estão aprontando na Amazonas e bem nas escolas. Passageiros relatam arrastão em vagão de trem. Ninguém aguenta mais passar por situações de terror todos os dias. Os caras no trem, né? Na gravação, você escutou uma pessoa falando isso. E aí, eu fui atrás desta nota. Depois eu vi uma discussão no Twitter. Tava passando na minha timeline. O danielismo cultural não é um perfil da direita. Como você pode provar? O Daniel, junto a outras pessoas, que me convidou lá em fevereiro, acho, desse ano, participar de um space que eu falei com vocês, de pessoas mais à esquerda, vamos falar assim. E aí, olha o cara diz, ó. Uma das minhas maiores preocupações com a volta do PT era o retorno acelerado da criminalidade. Infelizmente não deu outra. A bandidagem nunca se sentiu tão à vontade. Aí vem lá o cara, né, discutir com ele. O que o governo federal da vez tem a ver com esse tipo de criminalidade, que é competência estadual, Daniel? Se o governo anterior tivesse se elegido, isso não teria acontecido? Não viaja, não. Aí ele fala, irmão, ó, todo o contexto interfere. Se a criminalidade no país estivesse caindo, o governo seria de igual forma elogiado. Todo mundo sabe. Esse é um danielismo cultural. Que a bandidagem está muito mais à vontade com essa presidência. Diz um cara que não faz o 22 não, viu? Esse daí não faz o 22 não. Esse daí não chama Bolsonaro de mito, não. O Brasil tá passando por uma moral e pessoas que não são de direita estão percebendo. Lula critica, bala perdida. Aí o que ele disse? Não queremos a polícia tirando a vida de criança. Pessoal, vocês acham mesmo que a polícia veio de propósito? A culpa é sempre da polícia. Aí você entende, né? Quando o cara diz que o clima mudou. As críticas são contra a polícia. Não é a primeira. É recorrente. Somente através de um processo democrático poderemos construir uma sociedade justa, uma sociedade em que não recusamos a polícia, mas não queremos ela aprontando. E ainda tem que ter a democracia no meio. Essas são as notícias que eu acho que o cidadão comum que não acompanha a política, ele entende. Fica chateado. Talvez ele não vá votar em Bolsonaro. Mas com certeza, ele no mínimo vai falar, essa daí o Lula não acertou. Pelo menos isso vai, essa daí não tem como defender, né? Será que foi isso mesmo? Esses blogs aí, né? Antipetista.
E aí você vê que, diante de tudo que está acontecendo, a Vera Magalhães me escreve esse texto. E se fosse outro presidente? E se fosse outro presidente não Lula que reduzisse de 2 para 1 o número de mulheres integrantes da mais alta corte do país? E se fosse outro presidente a usar a nomeação de uma mulher para outro tribunal superior, menos estratégico, né, como forma de atenuar a indicação para o Supremo? E se for outro chefe do executivo que ignora a lista tríplice da PGR, encabeçada por uma mulher, para escolher fora da lista outro homem? E se fosse outro presidente que designasse um ministro para o Supremo, ele, ato contínuo, passasse a exarar votos alinhados com o pensamento mais conservador? O que é que tem mais, Vera? Não pode ser conservador? Tá proibido botar todo mundo na cadeia, Vera Magalhães? O que aconteceria se qualquer presidente cogitasse trocar uma mulher técnica de carreira de um banco público para contemplar o Centrão? Tá falando da Caixa? Qual seria a reação do PT e dos movimentos sociais progressistas a cada uma dessas decisões de um presidente da República? Não se trata de ponderações hipotéticas, todas elas refletem decisões já anunciadas ou em franca maturação por Lula. Ao dar de ombros para todas essas ponderações, né? O Lula está passando do ponto. Ela fala: o presidente demonstra desapreço pela regra republicana de que deve haver equidade de gênero em postos de poder. Onde está escrito esta regra? Onde está escrito? Eu não tenho nenhum problema se todas as pessoas no poder forem mulheres. Eu não tenho nenhum. Agora, eu espero que as pessoas que estejam no poder sejam aptas a desenvolver as suas funções. Ela saiba o que ela está fazendo. Pode até ser política, mas saiba o que ela está fazendo. Pode ser 100% mulher. Pode ser 100% de unicórnio, mas saiba o que está fazendo. Para Lula, mais vale ter alguém para quem ele possa telefonar do que garantir que as mulheres que representam a maioria da população brasileira e do eleitorado, né, tem espaço. A tendência a passar pano para anacronismos e posturas nada progressistas de Lula não vem de hoje, mas o fato do Brasil ter enfrentado o trauma de Bolsonaro a reforçou como nunca. Pronto, a culpa é de Bolsonaro. É importante que haja na sociedade o vigor civil para apontar em Lula idiosincrasias que seriam apontadas com dedo em riste noutros governantes, mesmo que outros de esquerda ou de centro. O Brasil está passando por um problema que tem uma componente moral. Nos perdemos em algum lugar nesse processo e as preocupações dos nossos jornalistas são das mais diversas. Não solucionar os problemas. Não, é porque não é progressista o suficiente, não é SG o suficiente, não é woke o suficiente, não é de esquerda o suficiente. É assim que a sociedade vai dar certo? É com esse tipo de coisa? Não é com esgoto, com emprego, com economia pulsante? O que está acontecendo? O que é que o PT, o que é que a Vera Magalhães quer mais? Não está de esquerda o suficiente? Aí o PT ontem soltou uma orientação. Vai dar mais uns 7 minutos, 1h05, para falar do caso do Lula e do PL. O documento do PT com orientações para as eleições de 24 traz crítica velada a Zanin. Sem citar o nome da Zanin, né? Coloca favorável a 4 pautas que tiveram voto contrário. A turma tá realmente chateada. Na boa, gente, é tanta crítica que tá difícil acreditando naquela narrativa de não. É porque ele tá tentando se mostrar independente. Eu não tenho nenhuma necessidade disso. Nenhuma. E o Lula tá apanhando, mas igual mala velha. Essa narrativa não dá pra comprar. Mas vamos lá. Nessa crítica que o PT critica nessa resolução que eles criticam o Zanin, eles também deixam claro que o Lula já é candidato à reeleição. Hugo Marques contexto na Veja, PT lança a candidatura de Lula à reeleição. O PT já está em campanha. Uma resolução do partido divulgada hoje destaca que as eleições municipais do ano que vem são estratégicas para o projeto de recondução do Lula em 26. Tá ali, ó. O PT, nesse terceiro governo, prepara as bases não apenas para um quarto governo Lula, cuja eleição de 24 é o momento essencial, mas deve buscar consolidar um amplo bloco de alianças na sociedade. Fazer muitas alianças. E aí, as alianças do PT, né, amplas, são realmente amplas. PT autoriza aliança com PL. Defende reeleição de Lula.
Rogério Marinho fala, na minha opinião, candidato a prefeito pelo PL que aceita essa aliança deve procurar outro partido. E eu acho que o Rogério Marinho tá certo. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. Olha como foi essa discussão. O PT abriu aliança com o PL 24, né? Abriu uma brecha. Como é? Tinha uma sugestão de veto. Não podemos nos unir ao PL. Foi apresentada pelo Walter Pomar, historiador. Ela foi abraçada por umas correntes minoritárias do PT. Só que a corrente majoritária, que tem a maioria no PT, que é Construindo o Novo Brasil, que é integrada pela ala do Lula, barrou. Não pode proibir o PL. E manteve, sabe o quê? Manteve a restrição apenas ao que foi enquadrado como projeto bolsonarista, sem especificar filiação partidária. Isso daqui é uma prova cabal da força de Bolsonaro. Não é o PL, não é o partido. É assim, irmão, você tá com o Bolsonaro? Tá. É o que Bolsonaro tem e que nenhum partido de centro consegue ter. Uma agenda, um projeto, convicções. Você olha para os bolsonaristas e você sabe minimamente, ou pelo menos você acha, que você entende um pouco do que se passa na cabeça deles. O PL Raiz, o PL do Valdemar, ninguém compra. Ninguém compra. E eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, deixar que vocês tirem algumas conclusões. Primeiro, olha essa. Teve evento do Esfera, super empresários. Uma pessoa que chamou a atenção, junto aos grandes empresários que faziam L, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que está trabalhando pela candidatura do Boulos do ano que vem. Some isso a isso daqui. Rui Costa foi em outro evento, lá na Fiesp, do Josué Gomes, fazer propaganda para o PAC. Não, PAC, etc e tudo mais. E nesse evento, o Rui Costa só levou um parlamentar, que foi o Boulos, Fiesp São Paulo, falou após o evento, né, que o Boulos vai ser eleito e destacou, elogiou o Boulos. Não é campanha antecipada, não. Aí junte, né, tá aqui mais algumas informações, não vou ler por causa do tempo. Aí junte essas duas com essa. E junte também a do PT, né, sobre o projeto, a do PT, que se une com Valdemar, não com Bolsonaro. Câmara dos Deputados instalará Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades. Olha o subtítulo. Iniciativa do Boulos, foi o Boulos que criou, Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, reúne apoio de deputados de esquerda à direita. Direita? Não é possível. Entre eles estão, à direita, olha de vermelhinho, Marcos Pereira, que já tá com 3 pés no governo. Já tá pedindo apoio para Lula para ser o sucessor do Lira. Colocou republicano de joelho. E Antônio Carlos Rodrigues, PL de São Paulo. Conhecendo Valdemar, vendo como Valdemar vem dando rasteiro em Bolsonaro, não tem outra forma de descrever, junto com Duda Lima, o marqueteiro dele que tá na campanha do Ricardo Nunes. Antônio Carlos Rodrigues, grave esse nome. Aí lembra que o Valdemar esses dias, né? Depois de muita pressão que ele tomou nas redes sociais, das tias do Zap, ele foi falar, é Bolsonaro que acertou o nome de Tarcísio, Marcos Ponte, então vai ser Bolsonaro que vai decidir o caminho do PL de São Paulo, né? Que foi depois lá que a turma do PL começou a aventar o nome da Marta Suplicy. O Valdemar falou que não é mais de esquerda, confiando no Valdemar. Aí ele tomou pressão. Mas não estão nas notícias. Aí, olha só. Essa notícia a gente trouxe no mesmo dia que eu comentei sobre essa questão do Valdemar e da Marta Suplicy. Essa notícia, eu destaquei um pedaço, que foi no dia seguinte, né, das falas do Valdemar, saiu 4h30 da manhã. Aí eu mostrei ela do Isaac Félix, que era o presidente do Diretório Municipal de São Paulo, falando, a gente vai lançar aqui a Marta Suplicy, é porreta, é bacana. Só que essa nota também falava que aliados de Nunes, do Ricardo Nunes, acreditam a ideia de ventilar o nome da Marta Suplicy ao Antônio Carlos Rodrigues, o mesmo Antônio Carlos, que está na frente parlamentar junto com Boulos e o Marcos Pereira.
com quem tem boa relação. O deputado foi suplente da Marta no Senado. Voltando um pouquinho no tempo, dia 16. Apoio de Bolsonaro a Nunes é adiado em meia disputa para a escolha de vice. A decisão disso passa também por lideranças do PL, como Valdemar e Antônio Carlos Rodrigues. O mesmo da Marta, o mesmo que está junto com Boulos e o Marcos Pereira. Voltando um pouquinho mais no tempo. Nunes descarta dar cargos a bolsonarista no primeiro escalão. Eu acho que é uma das demandas que a turma da direita quer, né? Assim, que apoio é esse? Tu vai dar o quê pra gente apoiar? Então é só a vice, né? Pelo amor de Deus. E essa nota falava, ó, Nunes vem dizendo que o PL já faz parte do governo, tem a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Além disso, o prefeito mantém bom diálogo com outros caciques do PL, como o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues. Também o Valdemar. Aqui é só o Marcos Pereira falando que... Deixa eu comentar depois que o partido vai continuar independente. Assim... Valdemar... Antônio Carlos Rodrigues... União com Boulos... O próprio PT falando, a gente pode se unir com o PL, desde que não for, se for bolsonarista de nenhum partido. Mas o PL Raiz pode. Tá estranho, viu? Tá estranho. E eu não acho que é um tweet do Valdemar falando a decisão cabe a Bolsonaro que bota um ponto final nessa situação aí. Vamos olhar. Eu achei, no mínimo, muito curioso. Muito curioso. Muito curioso. Vamos observar como é que vai ser os próximos dias. Os próximos eventos. Vamos observar. Deixa aí por hora. Vocês refletem aí, fazem as ponderações de você. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Eu fiz até uma live ontem, né? Outro canal lá, que não passa à direita. Comentei lá no Telegram, deixei uma mensagem rápida. Lá no Telegram ver um pequeno review do que eu fiz, para quem não assistiu, quiser saber o que é que eu falei lá. E compartilha esse vídeo. Volta amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!